Deus, o Pai, deu autoridade para Jesus para perdoar pecados. De maneiras que a autoridade que Jesus tem não é apenas sobre alguma coisa, mas Jesus tem autoridade sobre todas as coisas. Sobre todas as coisas ele tem autoridade. Depois da ressurreição dele, ele, no entanto, conversa com os discípulos e diz assim, ó, toda autoridade o Pai me deu no céu e na terra. Ele não se apresenta ali como alguém dizendo assim, um pouco da autoridade o Pai me deu. Parte da autoridade é minha. Mas ele diz, toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Então, na autoridade do nome de Jesus, as coisas se acontecem. Na autoridade do nome dele, não tem nada que resista. Como eu falei para você, nem espírito imundo resiste à autoridade que há neste nome poderoso do Senhor Jesus Cristo. E ele, no entanto, diz para o paralítico, bom, agora os teus pecados estão perdoados e você pode levantar e ir. Enquanto isso, alguém acha assim que quem pode perdoar pecado é apenas Deus e fica a imaginar de que Jesus esteja fazendo alguma coisa de que não seja certo, mas Jesus veio para perdoar, veio para salvar, veio para libertar. É uma coisa seríssima quando você fala da palavra de Deus, porque a pessoa que rejeitar a salvação em Cristo, ela não tem como escapar da condenação do inferno. É seríssimo isso. Ele não tem como escapar da condenação do inferno. Porque como nós escaparemos se nós negligenciarmos uma tão grande salvação? A salvação, nós vamos estudarmos logo para frente, eu vou deixar para a próxima semana, né? Do livro de Mateus 10. A salvação, ela não custou peso de prata, não custou peso de ouro, entendeu? Que fosse algo que pudesse resgatar alguém. A remissão dos pecados do ser humano, para alguém ser remido, para alguém ser resgatado, teria que pagar, lá no Antigo Testamento, o preço mais alto. E sabe quem pagou o preço mais alto por você e por mim? E pelo ser humano? Jesus pagou o mais alto preço. E então aquele preço não foi um precinho qualquer de prata ou ouro, que é ganho do vosso fútil procedimento de viver, que vossos pais legaram, mas pelo precioso sangue de Jesus, como um cordeiro imaculado e sem pecado, sangue de Cristo. É muito maravilhoso, mas é muito sério também. Rejeitar a salvação, não aceitar Jesus, é dizer assim, Senhor, eu não quero ir correndo na tua glória. Eu não quero morar nesse lugar onde olhos não viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que tu tens preparado para aqueles que te amam. Eu não quero ir para lá. É mesmo que dizer isso, porque rejeitou a salvação. Então é muito profundo quando eu paro para pensar assim, que o preço foi um preço tão caro que a Bíblia não determina o valor do preço, mas o escritor do livro de Salmos diz que o preço foi caríssimo. O preço foi caríssimo para resgatar o ser humano. Mas Jesus nos resgatou. Ele nos ama e o amor dele não é qualquer amor. O amor de Cristo é um amor incomparável. Nada e ninguém nos ama tanto quanto ele ama a nossa vida. E nós olhando para isso, nós vimos assim que hoje isso que nós vamos aprender cabe para nós, para mim e você, para todos os seres humanos que foram resgatados e convertidos por Cristo. Jesus, no entanto, passa ali e enxergou um homem chamado quem? Sentadão lá. Mateus. E ele convida, segue-me, e ele, vou seguir Jesus. E quando a gente, no entanto, é convidado para seguir Jesus e que a gente entra nessa batalha, um certo dia, Jesus disse assim, aquele que botar a mão no arado, de repente eu estou falando linguagem aqui que você nunca ouviu.
Aquele que botar a mão no arado e olhar para trás não é apto para o reino dos céus. Jesus estava falando ali certamente com lavradores, entendeu? Os que aravam a terra. E ele estava dizendo para eles assim, viu, vocês não podem começar a me seguir, daqui a pouco vocês se arrependem. Vou olhar para trás agora. Viver uma vida toda torta agora. Não se olha mais para trás. Mas é muito profundo que muitas vezes, diante da fidelidade, da submissão, você pode começar a pensar assim, quanto um dia Pedro disse para Jesus assim, mas Senhor, e nós que deixamos tudo para te seguir, o que vai ser de nós? A gente abandonou tudo, vamos viver com o quê? A gente deixou tudo para te seguir. O que vai ser da gente, Senhor? E Jesus, no entanto, disse assim, todos aqueles que deixaram casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou filhos, ou campos, pelo amor ao meu nome, receberá muitas vezes mais e herdará a vida eterna. Porque está arrependido, por quê? Se você deixou isso aí, você deixou o mínimo. Você tem uma riqueza incomparável para receber, que é a vida eterna. Nós comentamos aqui que muitas vezes eu costumo chamar de teologia moderna. Numa teologia moderna, você olha assim, não viu? Você precisa ser próspero, precisa ter bens, precisa ter isso, ter aquele outro, entendeu? Você pode ser próspero. Você pode prosperar. E muito. Não tem limite para você crescer. Mas nunca confunda isso com salvação. Nunca confunda isso com salvação. A salvação, no entanto, ela não está agrupada a isso. A salvação é totalmente maior do que qualquer outra coisa. Não adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. O que dará o homem em troca da sua vida? O que você daria em troca da tua vida? O que você daria pela tua vida? Não adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. E o próprio Jesus, uma certa vez, disse assim, que uma vida salva vale mais do que o mundo inteiro. Porque é melhor você se salvar do que ganhar todo mundo e perder a sua salvação. Então o valor é muito maior do que você ganhar tudo isso e você não ser uma pessoa salva. Aí Jesus, no entanto, está junto com quem? Comendo. Imagina que tivesse com quem? Publicanos e pecadores. Publicano e pecadores. Jesus está ali juntamente com publicanos e pecadores. E eu pergunto para você, e Jesus se contaminava de estar junto com os publicanos e pecadores? Jesus se contaminou alguma vez? Não. Alguém convenceu Jesus de pecar? Não, nunca. Jesus disse, quem me convence de pecar? Nunca ninguém convenceu Jesus de fazer alguma coisa errada. É por isso que ele é o que veio e cumpriu 100% toda a lei que era exigida. 100%. Esse tem perfeição de 100%. Esse homem chamado Jesus. Aí Jesus está ali juntamente com os publicanos e pecadores e alguém chega e diz assim, mas como que ele está aí comendo junto com os pecadores, com os publicanos aí? Jesus veio para quem? Para os doentes. E ele tem uma cura que ninguém tem o remédio quanto ele tem para curar um doente. Ele é médico dos médicos, é rei dos reis, é senhor dos senhores. Ele, no entanto, cura, salva, liberta. Ele veio para buscar. Ele veio para buscar tudo que se havia perdido. Ele olhou para a vida do ser humano, ele viu o ser humano assim como ovelha sem pastor. Cada uma, no entanto, seguia o seu próprio caminho, sem saber para onde ia. E ele, no entanto, como é o pastor das ovelhas, Jesus Cristo. Ele disse, eu sou o bom pastor. E o bom pastor dá vida pelas suas ovelhas. Esse Jesus é o supremo pastor. E ele, no entanto, veio
se assentou ali e fez com que as pessoas pudessem se sentir amadas por ele. Eu não sei se alguma vez você chegou até alguém que está precisando, que está carente, que está necessitada, e você demonstrou amor assim, dizendo para ela assim, não, você é importante, você é uma pessoa importante. Jesus, no entanto, olhava para as pessoas que, os seres humanos, muitas vezes, por causa de um patamar vivido, entendeu? De um patamar mais alto, olhava de repente para outros que não merece. E Jesus ia lá, no entanto, e fazia com que o ser humano se sentisse amado e importante por ele. O ser humano se sentisse precioso diante dele. Quando eu olho para as escritas de o profeta Isaías, quando Deus diz assim, através dele, escrevendo ali, de que você é precioso diante dos olhos de Deus. Eu te amei, eu dei a minha vida por ti, e tu és meu. Nunca esqueça você. Um pecador, alguém perdido longe de Deus. Não interessa a situação da vida dele. Não importa quão grandes sejam os seus problemas e o que ele praticou. Se ele se arrepender dos seus pecados, ele se salva. Você leu aí na palavra quando Jesus chegou e disse assim, misericórdia quero e não... Está escrito isso na tua Bíblia, sacrifício aí? Holocausto. Misericórdia quero e não sacrifício, entendeu? E não holocausto. Eu quero que vocês tenham misericórdia, que você seja misericordioso. Como misericordioso é o vosso Pai Celeste. Hoje eu tive a graça divina de Deus de eu viver mais um dia aqui nessa terra, aqui nesse planeta, iluminado pelo sol. E aí você começa a olhar para a palavra de Deus e imaginar assim, quando Deus diz assim, ele faz nascer o seu sol sobre... Sobre o quê? Sobre maus e bons. E vir chuvas sobre justos e injustos. Se amar somente o que vos amam, que fazei demais? Se saudar somente os que vos saudam, vocês fazem o quê? Absolutamente nada, é uma troca. Quero muito bem a Rosângela, porque a Rosângela é queridona, porque a Rosângela é a pessoa. Quero muito bem a Marcele, porque a Marcele é querida. Eu quero bem você, porque você é uma pessoa de bem. Quero bem você, porque você é uma pessoa que me faz muito bem na minha vida. Jesus nos ensinou diferente, a sermos diferentes. Ele nos deu lições totalmente diferentes daquilo que os seres humanos costumavam viver. Quando nós olhamos para a antiga aliança, era olho por olho, dente por dente, pisada por pisada. Jesus, no entanto, veio e começou a ensinar totalmente diferente. Eu vim para resgatar, eu vim para salvar, eu vim para remir. Eu vim para que todos aqueles que creem no meu nome tenham vida e tenham vida com abundância. Eu vim chamar pecadores ao arrependimento. Os sãos não precisam de médico, mas sim os doentes. Eu vim sarar as pessoas. Eu vim para que aquela pessoa espiritualmente doente seja sarada e aquele fisicamente também seja liberto. Eu vim para isso. Eu vou, na noite de hoje, dizer para você, como não adorar o nome assim? Como não se prostrar diante do nome tão grande, tão maravilhoso, tão amável quanto é o nome do Senhor Jesus Cristo? Por tudo aquilo que ele fez, por tudo aquilo que ele faz. Ele, no entanto, faz de tudo para salvar uma alma. Se ele tivesse que morrer na cruz por um pecador, ele teria morrido. E ele morreu tão somente para nos resgatar. Não foi para que ele ficasse na história. Como se a gente olhar para a história, nós vimos assim, os grandes estadistas da Roma, da Grécia, tiveram o momento deles, tiveram o nome deles na história, mas o momento deles passou. Mas Jesus continua sempre sendo o mesmo Cristo. Ele foi ontem, ele é hoje, ele será amanhã.
e sucessivamente ele é o mesmo, de eternidade a eternidade, sem princípio e sem fim de dias, rei para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Nós hoje anunciamos este nome de Jesus. Muito breve mesmo, não se anuncia mais este nome. Não se anuncia mais este nome. Porque ele promete vir, buscar e levar para que aonde ele esteja, a gente possa estar juntamente com ele. Você já imaginou? Hoje, tão somente pela fé, eu fico a imaginar um dia a gente estar num reino de glória, junto com ele, num lugar incomparável. Eu imagino quão lindo é este lugar. Quando eu leio o Apocalipse, eu fico empolgado a imaginar assim, eu andando numa rua de ouro, os muros de jaspe e de cristais. Mas quando eu leio o que Paulo escreveu, eu fico pensando assim, mas é muito mais do que isso ainda. Ele disse que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano que Deus tem preparado para aqueles que lhe o amam.